Vamos começar mais um dia de reflexão. Temos aqui 30 dias, onde cada dia eu estou trazendo um vídeo com um tema para vocês e hoje está imperdível. Fica até o final que eu vou contar alguns testemunhos que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e você vai entender e começar a enxergar os detalhes de Deus no seu dia a dia. Eu já tive várias experiências assim com o Senhor, onde ele demonstrou nos mínimos detalhes, gente, em situações normais, entre aspas, do meu dia a dia, que ele estava comigo. Ele demonstrou carinho, o cuidado nos detalhes. E muitas vezes em situações que não necessariamente precisavam de uma intervenção divina, entende? Porque muita gente fica assim com vergonha até de orar, pedindo ao Senhor por algumas coisas da vida cotidiana que ela sente que não são necessárias. Então, tipo, eu vou orar a Deus por causa disso. Deus tem tanta coisa para se preocupar, tem tantas pessoas precisando de milagres reais. Eu vou estar usando o meu tempo de oração para estar pedindo a Deus acerca desses detalhes, mas o que eu quero abrir a sua mente hoje nesse vídeo aqui é que Deus é um Deus de detalhes, ele se importa com exatamente tudo. Então, quando você orar, compartilhe com o Senhor os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos, os seus milagres reais. Então, nunca despreze aquele desejo que está no seu coração, por menor que ele pareça. Porque na vida sempre vão existir pessoas que estão em uma condição pior e pessoas que estão em condições melhor do que a sua. E todas as pessoas são importantes para Deus. Todos os detalhes são importantes para o Senhor. E Ele vai demonstrar o carinho dele e o amor dele por você em pequenos detalhes do seu dia a dia que talvez você não esteja percebendo. Eu vou contar para vocês uma história que, assim, me marcou muito e foi algo simples e para algumas pessoas pode até parecer fútil, mas para mim realmente fez muita diferença. Eu, desde pequena, tenho alguns sonhos, né? Tinha alguns sonhos. Alguns deles já realizei, outros não. Mas, assim, um deles era de viajar de cruzeiro. Gente, assim, eu sonhava em um dia poder viajar de cruzeiro. Enfim, né? Por várias situações da vida, nunca foi, assim, a minha prioridade. Quando eu casei, minha prioridade era mobiliar minha casa. Eu casei, não tinha televisão, não tinha várias coisas. Mas tinha a casa, que era o mais importante, e a gente foi construindo tudo, tijolinho por tijolinho, coisinha por coisinha. Então, viajar não acabava não sendo assim a nossa prioridade. Inclusive, um dos meus sonhos de criança também era viajar de avião, e eu só realizei isso depois de adulta, já casada. Foi muito interessante assim. Enfim, um dos meus sonhos era viajar de cruzeiro. Minha cunhada chegou falando pra mim e pra Anderson: olha, comprei uma viagem de cruzeiro, vou viajar a primeira vez de cruzeiro e tudo mais. E essa minha cunhada e meu cunhado, eles são muito animados, né? E eu falei com ela assim: nossa, era meu sonho também poder viajar de cruzeiro. Meu sonho. Só que assim, gente, para algumas coisas a gente tinha até valor financeiro, só que a gente nunca se planejou exatamente para essa viagem. Fomos pegos de surpresa, a gente tinha acabado de voltar de Portugal, nem cartão de crédito a gente tinha. Só que eu fiquei muito empolgada com essa notícia de que minha cunhada iria viajar, e aí a gente comentou com ela e tudo mais. E ela, bora, tal. Aí a gente explicou toda a situação, que não era nossa prioridade naquele momento. Ela falou assim: olha, eu empresto meu cartão e vocês podem parcelar, e vocês vão me pagando aí mensalmente e tal. Eu fiquei super empolgada, a gente começou a fazer cálculos e cálculos se dava pra ir pra essa viagem, pra realizar o meu sonho, porque era meu sonho, não era sonho de Anderson assim, mas era meu sonho de infância. Calculamos, fomos então na agente de viagem que tinha vendido a passagem para ela. A gente foi conversar com a mulher para ver quanto estava a cotação naquele momento, né? E a gente vendo assim os valores, era muito diferente o valor da cabine interna, né? Que você fica lá num quarto assim, muito bom também, só que você não tem vista nenhuma para o mar. E a cabine dupla externa, que era aquela top, que você abria assim e via o mar todos os dias. Era essa que eu sonhava em estar. Mas aí a gente vendo o valor absurdo que era a diferença. Ah, sim, absurdo não, peraí, né? Vamos lá. É porque assim, talvez a sua realidade que esteja assistindo aqui, você pense assim: nossa, mas nem é tão caro. Realmente, gente, você planejando não é uma viagem cara, não é uma viagem assim impossível, mas para outras pessoas que talvez estejam assistindo aqui, vai falar assim: nossa, Nai, realmente era meu sonho também, eu nunca tive condições de ir, nunca foi minha prioridade e tudo mais. Então, pra gente, naquele momento, a cabine externa, dupla, com vista para o mar, e ainda mais que estava perto da viagem, né? Quanto mais próximo da viagem você compra, mais caro fica, ia ser muito caro. E como a gente ainda ia usar o cartão da minha cunhada, graças a Deus, somos muito responsáveis. Então a gente tinha um compromisso com ela ali de cumprir toda a parcela e tudo mais. A gente não queria fazer uma dívida muito alta, enfim.
Decidimos então, vou aceitar a cabine interna, é o que dá para pagar, vamos lá, pronto. Pagamos e eu já estava feliz, não fiquei murmurando nem nada do tipo. Na verdade, assim, o importante é que eu estava no navio. Se eu precisasse, eu ia lá no quartinho da minha cunhada ali, porque minha cunhada tinha comprado a cabine externa. Eu ia lá no quartinho dela, fazia algumas fotos, alguns vídeos, contemplava aquele mar maravilhoso e voltava para minha interna. E estava tudo bem. O importante era que eu estava realizando o meu sonho de viajar no navio de cruzeiro. Gente, enfim, foi passando o tempo e eu sonhava com essa viagem e tudo mais. Só que nos meus sonhos ainda estava a cabine externa, eu olhando aquele mar maravilhoso. Imagina, você acordar assim ó, na cama e abrir, você está simplesmente olhando pro oceano, aquela vista maravilhosa, enfim. Finalmente chegou o momento de fazer o check-in da viagem. E simplesmente, quando a gente foi fazer o check-in, eu olhei as informações. E olhei de novo. E olhei de novo. Porque eu vi lá, cabine externa. Eu falei, Anderson, tem alguma coisa de errado. Aí eu fui, tirei um print de toda a informação lá e mandei para nossa agente de viagem que estava nos acompanhando e fazendo essa assessoria. E ela mandou uma mensagem para mim e falou, cara, vocês ganharam a cabine externa dupla, que maravilha! Eu fiquei parada assim, tipo, what? Deus! Não, meu primeiro pensamento foi: Deus, o Senhor me presenteou. Gente, mas foi uma alegria, foi uma felicidade. Eu pude ver o Senhor nesse detalhe, em algo que para você talvez seja supérfluo. Ai, meu Deus, que papo é esse? Que não sei o quê. Outras pessoas que não acreditam podem falar assim: ah, poderia acontecer com qualquer coisa. E realmente a gente ficou sabendo que quando sobra algumas cabines assim, eles tipo que sorteiam alguns clientes ali para poder presentear. Mas você pode falar o que você quiser, ninguém vai tirar da minha cabeça que o meu pai, o Senhor, resolveu me presentear. Gente, assim, isso aqui é papo de doido, isso aqui é para você aumentar a sua fé, entender que o Senhor se preocupa com você, se preocupa com os seus sonhos, com os detalhes do seu sonho, entendeu? Eu tenho outros testemunhos também. Teve um dia, por exemplo, né? Teve uma fase difícil assim da minha vida, enfim, tava vivendo uma provazinha, tava sem carro, levando o Theo. Onde eu morava era uma ladeira assim para subir e para descer, para poder levar a Theo para a escola. Eu tava passando por toda essa prova, psicologicamente, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava voltando, gente, numa prova, debaixo de um sol, subindo uma ladeira com meu belo guarda-chuva, porque eu ia com guarda-chuva para o sol não queimar tanto a minha cabeça, entendeu? E aí eu voltando, o céu todo azul, não tinha uma nuvem sequer. Aí eu conversando com Deus assim, eu falei, ai Senhor, se o Senhor mandasse chuva agora, ia ser um grande milagre, viu? Porque não tem uma nuvem no céu, mas eu ia tomar um banho de chuva como eu tomava quando eu era criança, que nunca mais eu tomei um banho de chuva daquele. Aí eu fui conversando assim, e tava subindo bem devagarzinho, gente. Sabe aquela música? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi exatamente assim que aconteceu. Começou a vir uma nuvem assim, ó. Ah, eu andando e a nuvem se aproximando, e a nuvem se aproximando, e a nuvem escurecendo. Daqui a pouco, gente, a nuvem parou, basicamente no local que eu estava, assim, no céu, né? E começou a chuviscar. Minha irmã, quando começou a chuviscar, você não tá entendendo. Você não está entendendo. Eu fiquei assim, ó, abismada. Começou a chuviscar. Cara, tava uns. Gente, só tinha essa nuvem. O céu do lado assim, ó, tudo azulzinho. E a nuvem começou a chuviscar. Eu simplesmente tirei o meu guarda-chuva e comecei a tomar o melhor banho de chuva da minha vida toda. Eu não sei se você está entendendo, se você consegue imaginar a minha sensação no momento.
mas eu senti tanto a presença de Deus naquela chuva que, sério, foi uma experiência extraordinária. E aí começou a tocar uma música na minha cabeça que é Abre o céu, Senhor, deixa a chuva molhar. Eu nem sei se é assim, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Gente, mas eu tomei um banho de chuva e eu fui pra casa assim, ó. Aí tinha algumas vizinhas que estavam na porta, perto de onde chegava assim na minha casa, e elas olhando e eu assim, ó, sem o guarda-chuva, toda molhada e tomando banho de chuva. E foi muito rápido o que o Senhor fez, mandou uma nuvem na hora que eu estava orando. Aí você vem me dizer que isso é uma coincidência? Aí você vem me dizer que Deus não existe. Quem foi que mandou a chuva naquele exato momento que eu estava conversando isso, em pensamento? Eu não verbalizei, eu não falei. Gente, assim, eu lembro de uma época também que eu estava em outra prova financeira, porque assim, nas nossas maiores provas é que a gente vive os maiores milagres. Eu não sei se você já percebeu isso aí. Aí eu estava passando uma prova financeira, entendeu? Que assim, sabe quando o dinheiro do mês acaba, que você não pode nem comer um pastel da feira ali com caldo de cana? Pois, a gente estava no final do mês naquela prova. E aí eu comentei com o Anderson assim, poxa, Anderson, eu queria tanto comer um açaí, todo recheado, cheio de coisa assim, ó, não sei o que, não sei o que. Eu já trabalhava como influenciadora, já trabalhava. Tinha parceria com algum lugar de açaí? Ainda não tinha, tá? Que fique bem claro aqui. Comentei isso com o Anderson. Chega aguava, assim, ó, só de imaginar o açaí na minha boca. Só que, assim, não era nossa prioridade, entendeu? Comprar naquele momento não dava, tava uma provinha ali. E aí cheguei em casa, gente, foi cerca de 2 horas. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Olha, peguei seu WhatsApp no Instagram. E a gente quer te mandar o quê? A gente quer te mandar um açaí pra você divulgar. Você aceita? Senhor, eu falei, Anderson, você tá vendo, né? Você tá. Quem foi que mandou esse açaí? Aí eu, claro que tinha que fazer a pose, né, profissional. Não, aceito sim, pode mandar o recebido, mas por dentro eu tava. Eu vou comer o açaí. Eu comprei açaí muitas vezes na minha vida depois. Eu pude ter parceria e tal, mas esse açaí nesse dia teve um gosto diferente, você tá me entendendo? E eu tenho muitas histórias, mas a última que eu vou contar, prometo, é a última. Fica até o final do vídeo, entendeu? E compartilha aqui também nos comentários algum testemunho de detalhes assim que Deus já proveu pra você, sabe? Último, Anderson estava trabalhando na Alemanha e eu estava no Brasil. A gente estava juntando o máximo de dinheiro possível e a gente sempre foi muito assim, muito decidido. Se vamos juntar dinheiro pra algo, a gente vai juntar dinheiro pra algo, não vamos gastar esse dinheiro com outra coisa. Beleza, ele trabalhando lá e eu no Brasil. Eu ainda trabalhava com o meu antigo celular, que era um Samsung. Todo mundo acha que eu sempre tive iPhone, não sei o que. Não, gente, eu vim ter iPhone um tempo atrás, entendeu? E aí, meu celular já tava assim, pelas últimas. Só que era um acordo meu e de Anderson que eu ia ficar com ele até o final da vida útil dele, porque a gente tinha outras prioridades e depois eu investia nessa parte, porque também era meu trabalho, eu precisava, tudo bem. Beleza. Só que o celular começou a dar um tilt. Olha, peguei tão... O celular começou a dar um tilt, minha filha. Que aí ligava e desligava e não sei o que, não sei o que. A memória já não dava e apagava isso, apagava aquilo, tal, tal, tal. Só que eu nunca tinha parado pra orar pedindo a Deus um celular. Então eu mesmo disse a Anderson, não, vamos esperar até que eu possa comprar o celular. A gente sempre foi muito aberto um com o outro, sempre soube quanto ele ganhava, ele sabia quanto eu ganhava, a gente sabia quanto estava juntando. Beleza. Só que nesse dia, gente, eu tive um estresse tão grande com esse celular, porque eu tinha vídeo pra entregar. Eu tinha coisas e a memória e o celular apagou, ficou algumas horas apagados. Eu disse, hoje ele não ressuscita mais. Só que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, só que eu fui pro joelho. Não falei nada com o Anderson, não pedi nada a ele. Eu fui pro joelho e falei assim, Senhor, eu te agradeço. Gente, foi desse jeito, perante Deus. Senhor, eu te agradeço pelo iPhone 14 Pro Max, que era o top da época. Não tinha outro. O iPhone 14 Pro Max roxo que eu vou ter, meu pai. E eu imagino eu tirando as fotos no iPhone e tal, que eu nunca tinha tido um iPhone na minha vida. E aí tal, e não sei o que. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor vai prover, eu vou continuar com esse celular aqui, mas o Senhor vai mandar o meu iPhone 14 Pro Max. Roxo, porque era a cor que eu achava linda. Eu via o povo com iPhone roxo e tal. Tinha acabado de lançar. Pronto, fiz minha oração, agradecendo a Deus pelo iPhone 14 Pro Max roxo. Fui dormir. Quando é de manhã, 2 amigos, um casal de amigo meu, foi lá em casa, porque estava próximo da Páscoa. Anderson estava viajando. E eles já chegaram na minha cara gravando com ovo de Páscoa.
gigante, assim, um ovo de Páscoa bem grande. E eles foram na minha casa me fazer essa surpresa em nome de Anderson, com a cartinha dele e tudo, me dando esse ovo da Páscoa, a coisa mais linda, assim. E eles vieram gravando e não sei o que, abre o ovo de Páscoa, tal, veio da Alemanha, não sei o que, todo feliz. Aí eu abri no ovo, nossa, um ovo delicioso, enorme, assim, eu fiquei tão feliz por Anderson ter feito essa surpresa. E pelos meus amigos também, né? Quando eu abro o ovo, o que é que tem dentro do ovo de Páscoa? Gente, tá gravado. Eu abri, e isso eles me gravando, né? Não foi nem eu que gravei o vídeo. Eu falei assim, eu orei ontem pelo iPhone roxo 14 Pro Max. Gente, no dia seguinte, eu orei, eu nunca tinha orado pedindo esse celular, porque eu sabia que dava pra comprar, enfim. Eu orei de noite. De manhã, o iPhone chegou lá. E aí depois, quando o Anderson foi me contar como aconteceu, tudo ficou ainda mais extraordinário. Porque perceba, eu fui orar de noite. Na Alemanha, tinha diferença de horário e tal. Ele ligou para esse meu amigo. Não, olha, eu vou comprar um celular para Nayane. Eu tô sentindo aqui algo muito forte, que é para eu comprar um celular para ela. Tem como... Ligou para esse meu amigo ligou pro cara que vendia o iPhone. Tudo isso foi resolvido da noite para de manhã. De manhã, o meu amigo foi lá, pegou o iPhone, embrulhou e não sei o que, comprou o ovo. Foi uma correria para que esse iPhone chegasse para mim no outro dia. Vocês têm noção? Aí você vai me dizer que foi o quê? Gente, ele ainda colocou em alemão. Assim, é o tamanho do ovo. Ele disse, você vai me levar depois do almoço? Não, Franklin, eu não acredito não. Misericórdia, Francine. Não, eu orei ontem, Franklin, perante Deus. Não, peraí. Moça, olha pra isso. Meu Deus, Jesus. Ai, gente, esse vídeo não é pra qualquer pessoa, não. Tem muita gente que vai assistir aqui que não vai nem entender, mas só que se você já teve experiências assim, você vai comentar aqui. Você vai comentar. E eu quero que você compartilhe pra eu saber que eu não tô doida sozinha, entendeu? Porque o evangelho de Deus é uma loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos em Cristo é poder de Deus. Deus se preocupa com os detalhes. Se esse vídeo apareceu para você, com certeza é um sinal para que você viva novas experiências com Deus através da sua fé e da sua confiança nele. Amém? Até amanhã com a próxima reflexão.